Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder e vamos com a notícia que vem diretamente com Deltan Dallagnol. Moraes ameaça afastar presidentes de tribunais. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Alexandre de Moraes agora ameaça afastar os presidentes dos tribunais do Brasil. Gente, que o ministro Alexandre de Moraes é ambicioso, paranoico, tem delírios de poder, a gente já sabia. Mas o que ele acabou de fazer está em outro nível de insanidade. Ele deu uma ordem com ameaça e tudo para os presidentes dos tribunais dos 7 estados do país. E avisou que se não obedecerem, ele pode simplesmente afastar cada um deles do cargo. Gente, um ministro só, sentado em Brasília, se achando no direito de demitir os chefes de justiça dos estados inteiros. Olha aqui comigo o que foi que o Globo publicou. Moraes ameaça afastar presidentes e tribunais e cobra explicações sobre supersalários após decisão do STF. Em despacho ao Senado nesta segunda, Moraes determinou que os tribunais apresentem as folhas de pagamento dos últimos 4 meses e advertiu que o descumprimento da ordem poderá levar ao imediato afastamento do cargo de direção, além de responsabilização penal, civil e disciplinar. A medida foi tomada após a divulgação de reportagem da Folha, apontando que tribunais estaduais teriam autorizado em maio pagamentos acima dos parâmetros fixados pelo Supremo no julgamento realizado em março desse ano. Ou seja, quem não entregar os documentos que ele exigiu no prazo que ele deu, pode ser tirado na hora da presidência do tribunal e ainda responder na esfera penal, civil e disciplinar. É o tal do 48 horas para se explicar clássico do Moraes. Mas dessa vez não foi para o Bolsonaro, foi para presidentes dos tribunais. E presta atenção nesse detalhe. O presidente de um tribunal de justiça é eleito pelos próprios desembargadores daquele estado. Não é cargo do Moraes, não é funcionário dele, mas ele age como se fosse o dono. Mas um tribunal é o órgão máximo do judiciário do Estado e você tem independência entre Estado, União e município. São 3 esferas da federação diferentes. Mas o Moraes está se colocando acima, determinando, mandando, como um chefe ditador, pior. E agora, para ficar muito claro, gente, nós não estamos aqui defendendo o penduricalho. Pelo contrário, juízes e procuradores devem ter um salário digno, que seja compatível com a função e que respeite o princípio constitucional da irredutibilidade de subsídio, mas sem penduricário. Ah, Deltan, mas olha, o Moraes está fazendo contra os penduricários, então tá tudo bem. Gente, esse é o raciocínio de muita gente para justificar os abusos contra a direita. Ah, é contra a direita, então tá tudo bem. Aí justificam censura, prisões, condenações ilegais, inelegibilidades. A gente tem que defender o princípio, a causa, o direito, a liberdade, respeito à lei. Até o Supremo tem que respeitar a Constituição e a lei, e a gente não pode abrir mão disso, porque a gente já viu no que dá quando o ministro pode fazer o que ele quer, tirania judicial. Hoje é o penduricário, amanhã é você. A questão aqui, então, é como que essa decisão é mais uma prova de como o ministro Alexandre de Moraes ele age de forma autoritária, como se ele fosse o imperador de fato do país, e não um juiz. Ele deu ultimato com a ameaça de demissão em cima. No despacho, ele diz que os tribunais, em tese, desrespeitaram a decisão da corte. Em tese, a gente nem provou nada e já veio com a guilhotina na mão. Isso não é postura de juiz, isso é postura de imperador, que dá ordem, que espera a obediência do reino inteiro. E por que isso pode explodir na mão do próprio STF, eu já te explico. Mas se você não é inscrito, sim, mas feito isso, hein? Clicou nos dois, bora lá. Ao fazer o que ele está fazendo, o Moraes e o STF eles estão declarando guerra ao judiciário inteiro. Pensa comigo, o Supremo são 11 ministros, mas a justiça brasileira tem 20 mil juízes espalhados pelo país, tribunais de todos os estados, que são justamente quem o Moraes agora ameaça. Quando ele trata desembargador como subordinado que ele pode demitir, ele não humilha só 7 presidentes de tribunal, ele manda um recado para a classe inteira. Aqui quem manda sou eu, aqui não tem direito nem para vocês. Vocês obedecem, ponto. E se eu quiser, eu corto a cabeça de vocês. E isso é um tiro no pé, porque o poder do STF depende do resto da justiça respeitar o STF.
No dia em que os juízes do país passarem a ver o Supremo como inimigo e não como chefe, o feitiço vira contra o feiticeiro. Não à toa, as associações de magistrados já vinham reclamando do Supremo por causa desses cortes. O Moraes só jogou gasolina agora no fogo. Um ministro que se acha no direito de dar ordem, ameaçar e afastar quem ele quiser, sem ninguém para segurar, esse é o retrato do problema que o Brasil vive hoje. Hoje, um ministro do Supremo que abusa não responde a ninguém. A primeira das minhas 10 medidas para o Senado é exatamente esta: obrigar o Senado a julgar, num prazo determinado certo, o impeachment de um ministro que passa dos limites. Chega de ministro intocável, se achando imperador. Se você concorda, então entra no meu site, é fácil, ó, você vai clicar lá, vai digitar. E vamos com umas notícias no site Poder 360. PGR quer que a PF ouça Flávio em investigação por calúnia contra Lula. Manifestação afirma que o inquérito sobre postagem contra o presidente deve ser reaberto para garantir a oitiva do senador. A PGR defendeu nesta segunda-feira que a Polícia Federal escute o senador Flávio Bolsonaro em investigação que conclui haver crime de calúnia contra Lula. A manifestação afirma que a Polícia Federal deve reabrir a investigação para que Flávio Bolsonaro seja ouvido. O caso foi referência à investigação aberta contra Flávio Bolsonaro por postagem em que o senador atribuiu ao petista crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e suporte ao terrorismo. Em 26 de junho, a Polícia Federal encaminhou o relatório final do caso ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, apontando crime contra a honra. Na postagem, o senador escreveu: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que a investigação foi concluída sem que houve um depoimento oficial do senador pela Polícia Federal. Além disso, requereu ofícios da Presidência da República, do Ministério das Relações Exteriores e de tribunais distritais dos Estados Unidos. De acordo com a PGR, embora não haja necessidade de todas as medidas sugeridas pela defesa, é necessário que se cumpra a oitiva de Flávio Bolsonaro. Permanece a necessidade de oitiva do senhor Flávio Nantes Bolsonaro, medida de especial relevância, sobretudo em razão da possibilidade de retratação capaz de isentar o investigado de pena, afirmou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O caso tem relação à publicação de Flávio Bolsonaro no X em 13 de janeiro, quando Nicolás Maduro foi capturado e preso por forças dos Estados Unidos. A Polícia Federal considerou que a publicação tinha o objetivo de dizer que Lula seria delatado por Maduro tentava associar Lula ao mandatário, que é acusado por envolvimento com tráfico de drogas pelo governo de Trump. Fica claro, portanto, que o senador Flávio Bolsonaro, através de suas postagens, imputou falsamente o presidente Lula e cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro. Crimes esses expressamente tipificados em nosso ordenamento jurídico, afirmou o delegado federal da polícia responsável pelo caso. Ao longo das investigações, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que só se pode aplicar o crime de calúnia quando é subidamente falso. Os advogados dizem que não houve intenção por parte do senador de imputar um crime, uma vez que ele tem dúvidas sobre a inocência de Lula. É forçoso concluir que o tipo penal em tela afirma claramente que o fato imputado deve ser falso, portanto, deve ser comprovado a vontade do agente de imputar conduta falsa à vítima, escreveu. A conclusão do inquérito deverá ser remetida pela PGR, que, se concluir haver provas e materialidade suficiente, poderá denunciar Flávio Bolsonaro pelos crimes previstos nos artigos 138 e 141 do Código Penal.
Calúnia com o agravamento de ser contra o presidente da República, a pena é de 2 anos em regime aberto. O Poder 360 procurou a assessoria de Flávio Bolsonaro para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.